Oi, professora, tudo bem? É, bem, eu preciso. Vamos dar continuidade ao nosso livro da Penteado. E, bem, o próximo capítulo é o capítulo 4. Bem, o que a gente tem que trabalhar nesse capítulo vai ser. O nome do capítulo é Meio Ambiente e a Formação de Professores, Considerações Metodológicas. Bem, eu preciso dizer que a cidadania deve ser entendida como um elemento adjunto com as ciências humanas para que a formação de uma consciência ambiental seja possível. Na página 52, que é Penteado dá o ênfase que esse saber ambiental, essa consciência ambiental vai se fazer jus, necessária. E, bem, o que eu posso dizer? Bom, adiante a gente vai ver, para se desenhar uma cidadania digna, é necessário que se adquira conhecimentos e conteúdos sobre direitos e deveres contidos em lei. Ou seja, um cidadão ativo, um cidadão participativo, um cidadão que é, de fato, um cidadão com sua cidadania em pleno exercício, deve ter, ou pelo menos um pouco da obrigação de, como eu posso dizer, saber seus direitos e deveres e os respeitá-los, colocá-los em prática. Isso é a plena cidadania. Bem, o que esse cidadão em formação que exerce sua cidadania tem que ter em consideração, tem que levar em conta para ser chamado cidadão, sabe? Bom, ele tem que saber como esses direitos e deveres são construídos, ele precisa saber o que é o meio ambiente cujo qual ele está inserido, sabe? E como é esse meio ambiente, sabe? E como esses elementos se transformam e como esse meio ambiente está sendo degradado, como ele reage. Esses são pensamentos acerca da página 52, sabe? E como tais ações podemos esperar que uma experiência de participação social para que surja clara para esse questionador, sabe? Essa é na página 53. Bem, e o que eu tô querendo dizer ao dissertar sobre isso, sabe? É dando foco, sabe, ao cidadão que participa, sabe? Que já não é mais um manejo, sabe? Apenas uma massa de manobra, sabe? Que só tá ali para ser tragado, absorvido pelo sistema, sabe? Ele não é mais. Ele não é mais utilizado pelo sistema, mas ele utiliza o sistema a seu favor. Para se construir um vínculo participativo nas questões socioambientais, é crucial que haja uma participação real e visualizável das características do meio ambiente em questão e suas problemáticas. Aqui mais adiante eu tenho uma citação, que é na página 54. Portanto, o desenvolvimento da cidadania e a formação da consciência ambiental têm na escola um local adequado para sua realização através de um ensino ativo e participativo, capaz de superar os impasses e insatisfações vividas de modo geral pela escola na atualidade, calcado em modos tradicionais. A Penteado fala bem dessa parte da escola informativa para a escola formativa, essa transição que eu não estou muito inteirado para saber o quanto houve essa evolução do informativo para o formativo, mas a Penteado deixa claro que existe e é crucial que haja isso, sabe? Essa mudança, sabe? Que nós, como professores, e ela chama nós de coordenadores mais adiante, principalmente nessa coordenação de um pensamento socioambiental, esses coordenadores agora já não são mais informadores, mas talvez formadores de alguma coisa, sabe? De um ideal formativo, de uma ideia, de um pensamento que resulta em algo, sabe? Não é apenas informação solta, sabe? Informação jogadas aos ventos, sabe? Ninguém aqui tá pra informar. A escola talvez seja boa em informar, mas só isso, sabe?
ela só faz isso, sabe? A Penteado diz que não, sabe? E acredito que não seria possível. Não há transformação se não há uma formação de uma mudança. Mas continuando, o trabalho escolar deve ser essencialmente formativo, ao invés de informativo, assim resultando em uma modificação clara e crítica acerca de um posicionamento que o educado necessitará para tomar em sua vida. Quando se aborda a questão de fomentar uma consciência ambiental, é crítica e resultado do exercício pleno da cidadania, é importante nessa construção compreender que ela deve ser feita de maneira democrática e organizada com um olhar para o outro. Esse olhar para o outro é simplesmente a base da democracia a qual nós estamos vivendo, e a escola tem que ter esse critério, sabe? Quando tu abres uma discussão, qualquer tipo de coisa que você tenha fomentar, sabe? Quando você quer criar um cidadão crítico ambiental, é crucial que haja a participação do outro, principalmente ele acarretando e trazendo todo o que ele acredita, sabe? Talvez ele acredite que o aquecimento global seja um mito, talvez não, talvez ele defenda fielmente que seja real, sabe? Então você traz todo esse aglomerado. E mais adiante também, adiante nas páginas, conforme ela vai nos orientando, conforme ela vai falando dos recursos didáticos para a formação dos professores, que é o capítulo 5, ela traz essa dinâmica, uma dinâmica de exposição, uma dinâmica cujo qual você pode sim, a princípio, fazer grupos de alunos. Esses grupos podem estar embasados em textos teóricos que você trouxe, que falam e questionam e dissertam sobre o que é o meio ambiente. Assim, você faz com que esses grupos de alunos dialoguem entre esses grupos de alunos e esses grupos de alunos se orientem e certamente não chegarão a um consenso. E é aí que entra o coordenador, o professor, sabe? O professor, ele vem para desenrolar toda essa história, essas desavenças e tudo mais. Continuando a minha linha de raciocínio, eu já falei sobre os professores pararem de ser donos do saber e se tornarem coordenadores, sabe? Sabe? Tanto é que nós estudamos em didática com o professor Valdinei, sabe? Que a gente trabalhou bem. Não aprofundamos, mas trabalhamos sobre essas visões que os alunos têm a princípio de nós, sabe? De os professores que eu, como lá no primeiro ano, ainda discutia e trazia muita coisa de um aluno, sabe? E vou compreendendo que talvez os professores não tenham poderes mágicos e muito menos sabem de tudo, sabe? E eles também não são coisas inalcançáveis. Talvez um bom diálogo seja uma resposta muito eficaz. Os professores vão mostrar os caminhos e as redes de conexões possíveis que seus alunos devem visualizar com clareza. Página 63. Sabe, os caminhos, as redes, o professor, ele tem que ser isso, sabe? Esse ávido espírito de fomentar ações e modificações, antes seja numa sala de aula, depois seja numa sociedade, e Deus sabe onde mais nós podemos chegar acreditando e talvez colocando esperanças nessa coisa que nós chamamos de educação, sabe? Esse espírito alimentado, bem desenvolvido, muito bem estruturado, sabe? Onde nós chegaremos criando uma base de verdade de pessoas que questionam, de pessoas que acreditam sim em senso democrático, pessoas que conseguem exercer sua cidadania. Você veio na nossa última reunião e me questionou e eu realmente não tinha muito discernimento, muita fala, muita bagagem para dizer acerca do que é um ser cidadão, sabe?
Estou a ser cidadão, sabe? Eu exerço minha cidadania. Eu, Dyson, posso dizer que incontáveis vezes minha cidadania foi silenciada, calada, pelo fato da omissão mesmo, ou da negligência minha, cujo qual eu herdei de alguém que me passou para alguém, sabe? Não se importa muito, sabe? Eu pensei rapidamente, quando eu ainda estava no primeiro ano, eu ali com os primeiro ano do ensino médio, eu estava ali com os meus 15 anos de idade. Minha professora de matemática, ela enfatizava muito, era minha professora de matemática, mas ela enfatizava muito que a Câmara de Vereadores de Baiti tinha gastos exacerbados demais, sabe? Tanto é que ela é, tipo assim, é algo muito discrepante da minha realidade, porque o que ela propõe é algo que nunca foi proposto por ninguém, eu nem sabia que era proposto, que era possível, que era fazer a nossa sala do primeiro ano e talvez dos outros primeiros anos do colégio onde eu estudava, que fôssemos até uma terça-feira às 19 horas para uma reunião dos vereadores, falando que não era para eles aumentarem os salários deles, porque eles já ganhavam muito pelo porte da cidade e tudo mais, não era condigente, sabe? Não era condicente, não fazia sentido, sabe? Não era harmônico você tomar essa decisão de vamos gastar ainda mais com os nossos próprios salários. E é aí que, sabe? Também não sabia como a prefeitura é estruturada, prefeitos, vereadores, e isso é numa escala micro, sabe? Micro dessa nossa sagrada república. E adiante, sabe? Governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais, sabe? É realmente complexo. E que tem que ser trabalhado porque anterior a mim não trabalharam. Ou talvez tenham trabalhado, só que, sabe, não chegou até todas as camadas. Bom, o que eu preciso dizer? Na página 64, ela reforça que uma escola que passa de seu papel informador para um formador é o caminho para uma sociedade pouco mais igual e democrática. Sabe? E eu acredito que uma sociedade igual e democrática só será construída com bases fortes de uma educação forte. Enfim. Continuando, agora entraremos no capítulo 5, cujo qual eu já disse um pouquinho sobre, que vão ser os recursos didáticos para a formação de professores. Bom, o professor, agora tomando o papel de coordenador, parte sempre de um levantamento acerca dos conhecimentos que seus respectivos alunos possuem acerca da temática ambiental, que será trabalhada em suas aulas. E aí nós entramos naquela do grupo que eu disse, que você reúne seus alunos e você fomenta e espera para ver os resultados deles, e que é muito benéfico. Ela diz sobre, após as discussões com temática de consciência ambiental, devemos levar em conta que um espírito cívico foi convocado a surgir nesses cidadãos, levando em consideração o outro. Assim, uma prática participativa já se materializa com clareza, sabe? Bom, e ela também traz agora na página 69 textos teóricos que vão fundamentar que abordam o que é o meio ambiente e são um caminho vital para ser usado como material didático, sabe? E, bem, eu vou trazer uma citação agora, que é a página 72, que ela, abre aspas, o bicho-homem altera deliberadamente a si e ao seu meio ambiente. Faz isto coletivamente, através do trabalho que organiza as relações sociais que estabelece. As organizações sociais são reflexos da organização do trabalho. Bem, essa organização do bicho-homem, como ela diz, que altera coletivamente, através do trabalho, através da cultura, sabe? Que altera o seu meio ambiente, altera, sabe? E, bom, mais adiante ela vai, vou ler mais um pouco e daqui a pouco eu comento mais acerca sobre o que está acontecendo aqui. O homem, através dos seus hábitos predatórios acerca dos seus recursos, acaba muitas vezes por interferir grandemente, mesmo que a sua tenha sido minúscula. Mesmo, peraí que eu acho que eu devo ter esquecido uma palavra. Peraí. O homem, através dos seus hábitos predatórios acerca dos seus recursos,
acaba muitas vezes por interferir grandemente, mesmo que a sua participação tenha sido minúscula. O ecossistema é extremamente interligado e interdependente. Assim, a mudança mais sutil pode acarretar em problemas ambientais gigantescos. Nós entramos na página 72 já. E, bem, a complexidade de uma cadeia evolutiva, de um ecossistema, de um habitat, não pode ser inferiorizado, reduzido, diminuído, porque a ação humana vai, de fato, impactar. Muito às vezes. E pode não impactar aqui, pode não impactar aqui na esquina, mas talvez impacte na atmosfera, que carrega os poluentes, e, bem, isso é uma cadeia bem problemática. Isso só vem para deixar mais claro ainda que não dá para ser egoísta, sabe? Por isso aquele espírito do outro, sabe? Por isso aquela necessidade do, pelo amor de Deus, vamos levar o outro em consideração para que tenhamos alguma consideração acerca de alguma coisa. Porque não é porque a gente aqui fazendo uma queimadinha aqui e ali, a gente vai impactar, sabe? Mas talvez a longo prazo estejamos a prejudicar até os próprios nossos filhos, ou talvez nós entramos num debate muito acalorado, que é o do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável que visa por prioridade preservar os recursos para que hajam recursos para as futuras gerações. E, bem, é fundamentalmente crucial abordar esse discurso que muitas vezes é atacado por achismos, sabe? Nada baseado em ciências. E, bem, continuando a minha linha de raciocínio, eu vou entrar na página 73. O homem sendo o único capaz de desenvolver uma cultura, e ele a faz e a fez, muitas vezes ignorando as limitações que seu meio possui, vemos claramente na cultura capitalista vigente desde seu início mais remoto ao seu ápice de globalização experimentado pelas gerações pós-Guerra Fria, sabe? A gente vê essa produção infinita a acumulação infinita do capital e transformando tudo e todos em mercadoria. Onde isso tá dando, sabe? Talvez esteja chegando somente talvez esteja fadado à extinção desse método pela escassez dos recursos. Assim, talvez os recursos sejam limitados, talvez os recursos vão acabar, sabe? Talvez. Bom, na página 85, ela vai trazer toda ação humana é interessada. Bom, ela traz as duas lógicas principais que reinavam, que é a lógica humanista, que vai estar interessada no homem e suas ações, funções, e que eram muito bem defendidas pela igreja. E a lógica capitalista é que vem se consolidando fortemente desde os anos 80 e se estruturando também em países do mundo oriental. Bem, parece que o capitalismo está vencendo. Bom, adiante, na página 85, a lógica ambientalista vem contrastando uma retórica resposta crucial aos efeitos das outras duas, onde hoje vemos claramente que os ideais que movem a humanista e principalmente a capitalista está fadado a causar um problema inimaginável no esgotamento dos recursos possíveis para perpetuar um desenvolvimento sustentável. Bem, só um segundo. O que eu quis dizer com isso? A lógica ambientalista vem contrastando uma retórica resposta crucial aos efeitos das outras duas, onde hoje vemos claramente que os ideais que se movem a humanista e principalmente a capitalista está fadado a causar um problema inimaginável no esgotamento dos recursos possíveis.
para perpetuar um desenvolvimento sustentável. Acredito que eu quis me expressar dizendo que essa lógica, ela distancia ou quase não deixa ser viável, não deixa nem ser alcançável um pensamento de um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento de suas economias, de seus processos, de tudo, de toda a sua cadeia social e econômica. E não será possível se você não for essa coisa predatória e que destrói e que está constantemente fazendo progresso, indústria e a qualquer custo, sabe? Agricultura e commodities, né, Brasil? Bom, claro, acho que o capitalismo vem para distanciar essa ideia do desenvolvimento sustentável, porque não faria sentido, sabe, para eles, para quem realmente é dono do capital, que fosse sustentavelmente, porque a sustentabilidade certamente reduziria uma palavra muito bem clara para todos nós que existimos nessa roda, que é o lucro. Quando você mexe no lucro, geralmente impacta muita gente. Muita gente não, talvez seja uma minoria de pessoas, mas gente que realmente tem poder. E pessoal com poder geralmente não se importa muito com quem não tem, sabe? Com quem não tem poder, sabe? Por que dar ouvidos para quem não compra? Pra quê? O século XX assiste uma verdadeira revolução tecnológica. Ela coloca na página 86. E essa revolução tecnológica vem para quê? Sabe? E, bom, nós estamos em pleno século XXI, já estamos indo para sua segunda década, e vemos que o desenvolvimento está super avançado de suas tecnologias, principalmente no campo do microchip e da microindústria, da indústria de elite, do Vale do Silício, e agora com as gigantes chinesas entrando no mercado e sendo as gigantes chinesas que são, sabe? Já não há mais contestação sobre o que elas são, o seu poder, a sua aquisição e toda a sua articulação e todo o 5G que entra e agora é ameaçado e que, bem, é claro, com essa pandemia o foco global mudou, porque nós estamos mais preocupados e precisamos estar preocupados com o humano, e é muito crucial que o humano seja o preservado, porque a economia não existe economia sem base humana. Muito bem. Como os elementos que compõem o meio ambiente são interrelacionados, os efeitos de qualquer ação humana são sentidos muito além dos locais que são praticados, atingindo os mais diferentes grupos e classes sociais. Sim, atingem todos os grupos e classes sociais. Mas nós podemos dizer que esse atingimento, essa direção desses acontecimentos geralmente estão destinados a um público muito alvo já, sabe? É um público que não tem acesso aos recursos e está à margem deles. E bem, para finalizar, eu trouxe uma citação da página 97 da Penteado que vai dizer: a nossa capacidade de construção depende da nossa consciência ambiental. Esta se forma ao longo de nossa participação, ou seja, ao longo do exercício de nossos poderes enquanto cidadão. Bem, eu acredito que assim eu concluo o livro O Meio Ambiente e a Formação de Professores, da Penteado, e cada vez mais indagado a trabalhar em cima dessa temática, que hoje se faz ainda mais aflorada, sabe? Mas é isso, professora.
Muito obrigado por tudo e nos vemos até uma outra hora.